Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, eu sou o Giovanni Dantas e esse é o podcast Papo Saudável, aquele nosso encontro semanal maravilhoso de fazer, e creio, pelo que vocês têm me dito quando eu os encontro na rua, que é maravilhoso também de se ouvir. Porque aqui a gente fala de coisas saudáveis, normalmente tentando tocar sempre os 3 pontos do homem: o corpo, a alma e o espírito. Alma não é aquele negócio branco que aparece à noite, isso tem nada a ver com alma. A alma tem a ver com mente, emoção e vontade. E a parte principal dela, a mente, não sei se a palavra essa seria problemática, mas nós somos influenciados de muitas formas por tudo que acontece. Hoje eu gostaria de falar de um tema, eu chamei de família blindada, saúde e fé no lar. Hoje eu gostaria que você ouvisse e transferisse tudo isso para a sua família, porque a saúde do corpo, da alma e do espírito dependem muito da sua família. Lembre-se que uma boa saúde, ela começa com o exemplo. Seus filhos não vão querer fazer exercícios, seus filhos não vão querer comer adequadamente e de uma forma saudável se vocês, pais, não fazem isso. Então, se você quer que seus filhos sejam pessoas saudáveis, vocês precisam demonstrar que isso é possível, vivendo isso de uma forma muito prática. A importância de fazer um check-up, muitas vezes de procurar saber se seu organismo está bem. Quantos filhos foram feitos órfãos porque seus pais faleceram, porque não faziam um simples check-up, procurar um médico para ver como é que está a parte cardiológica, por exemplo, né? Então, eu queria que vocês pensassem nisso. Se você tem filhos, cuida de você para poder cuidar dos seus filhos. É como a máscara de oxigênio que cai do avião. Não sei se vocês já viram isso, mas a aeromoça, ela costuma dizer, a comissária de bordo, ela diz: se o avião despressurizar, máscaras cairão na sua frente. Você coloca a primeira máscara em você e depois no seu filho que está ao lado. Se você tentar colocar no outro, você termina ficando sem ar e os dois vão falecer. Isso não deve acontecer. Então você tem que se cuidar disso. E vocês, como pais, têm uma responsabilidade muito grande. E se você é filho, a responsabilidade talvez seja maior ainda, porque você tem que cuidar de você hoje para que você possa, quem sabe, ser um pai no futuro e cuidar de seus filhos e netos. Então, os cuidados odontológicos em família, de primeira dentição à terceira idade, eles são fáceis de se fazer. Se você aprender adequadamente a cuidar dos dentes, você não precisa normalmente de dentista. Se você aprende a se alimentar adequadamente, se você aprende a usar o evidenciador de placa, que é um corante que se usa, você pode fazer isso em casa. Eu fiz isso com os meus sobrinhos, quer dizer, eu passei para os meus irmãos que fizeram com meus sobrinhos, e eles não têm cárie ou restaurações, são adultos, já são até pais. A Dental Clínica, na verdade, ela atende toda essa situação, e a própria Equilibrium também pode ajudar vocês. Nós temos cardiologistas que podem fazer check-ups em vocês, mas esse check-up que se pode fazer todo ano é em família, porque você precisa blindar a sua família, evitar que haja problemas. Eu conheci uma família cuja filha aos 15 anos de idade apresentou um câncer. E quantas outras vocês já ouviram falar com crianças de 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos com câncer? O check-up muitas vezes pode ajudar a prevenir problemas que vão gerar tanta infelicidade, tanta tristeza no meio familiar. Na parte da alma, como você ter uma comunicação não violenta no lar. Eu não estou falando aqui só de brigas, de trocar tapas um com o outro, não. Eu até enumerei aqui os 4 venenos da comunicação familiar, que são crítica, desprezo, defensividade e silêncio. Vocês já imaginaram como é que funciona? Muitas vezes os pais, na frente dos filhos, ficam criticando um ao outro. Porque você é assim, você é assim, você é assado. Você é assim, assim, assado. Se vocês fizerem isso, prestem atenção no bruguelinho que está ali de lado, no filho pequeno que está olhando. Ele está com os olhos arregalados, prestando atenção ao que vocês estão falando. Vocês acham que ele não está assimilando o que está sendo dito?
Aí muitas vezes vocês dizem assim um para o outro: vamos brigar, mas não na frente dos nossos filhos. Aí quando o filho sai um pouco, vocês começam a brigar e vocês acham que as paredes são grossas demais e ele não consegue ouvir. Pessoal, é aí que começam muitos problemas na infância e na adolescência, quando essa relação dos pais ela não está adequada. E isso faz com que os filhos paguem o pato na brincadeira. Isso é a crítica e o desprezo. Muitas vezes você nem está falando com o seu cônjuge, seja com seu esposo ou com seu esposo, e você simplesmente despreza, e os filhos percebem aquele desprezo. Na verdade, até os cachorros da casa percebem esse desprezo e ficam irritados, todos ficam irritados. A terceira seria a defensividade. Uma vez falando com um casal e eu dizendo sobre isso, e as pessoas falam: lá em casa a fulaninha de tal só vive na defesa, né? Então aconteceu isso, não fui eu não faria isso, eu aquilo. Então aquela pessoa é sempre uma santa e a outra pessoa é que é o demônio, digamos assim. Nós precisamos parar de demonizar as pessoas e ficar sempre na defensiva. Nós precisamos começar a ver os nossos próprios erros para que nós possamos em conjunto administrar bem uma situação que vai gerar nos filhos saudáveis, filhos sãos, sadios no futuro, adolescentes sadios, tá? Então, primeiro foi crítica, segundo desprezo, terceiro defensividade e o quarto silêncio. Esse é o mais terrível de todos. Tem casal que passa 2 meses sem falar um com o outro. Meu Deus, que situação! Como é que se pode? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você não deve desprezar ou entrar em silêncio ou criticar ou essa defensividade. Tudo tem que ser resolvido naquele dia até o pôr do sol, é o que a Bíblia diz. Quando você faz isso, você dá bons exemplos para os seus filhos. E aí você faz com que eles façam as mesmas coisas. Eles queiram um diálogo, eles queiram algo que seja justo e que seja equivalente. E eles vão se tornar adultos e adolescentes muito mais saudáveis porque aprenderam com vocês. Se vocês quiserem ensinar crítica, desprezo, defensividade e silêncio, não se preocupe, eles vão aprender isso e vão passar adiante. E provavelmente vocês vão se separar daqui a uns dias e provavelmente seus filhos serão pessoas que vão se separar também. E vai ser uma sequência de separações daí para frente. E vocês precisam, muitas vezes, perceber que a culpa pode ser de vocês. Então, cuidado com isso. Como é que você faz para criar um ambiente emocionalmente seguro? Estamos falando da alma, falamos primeiro do corpo. Os filhos emocionalmente saudáveis, eles se transformam em adultos resilientes. Resiliente é aquele que aguenta a pancada. Sabe, é como se fosse um lutador de boxe que apanha e não cai. Eu iria mais à frente, precisa ser antifrágil, precisa aprender que as coisas ruins elas precisam ser transformadas e você tem que voltar melhor do que era antes. Só que os filhos eles precisam estar emocionalmente estáveis para que isso possa acontecer. Filhos emocionalmente instáveis, que choram com qualquer coisa, que têm medo de absolutamente tudo, normalmente são fruto de um casal em desarmonia, né? Então isso tem que ser visto pelos pais. Dá a impressão que eu estou só culpando os pais. Você pode dizer, minha família é fantástica, mas mesmo assim tem um filho meu que é complicado. Tá, ok, traz ele para conversar, traz para entender o que está acontecendo. Mas vocês precisam desenvolver filhos emocionalmente saudáveis, estáveis. Ou seja, a emoção deles precisa ser uma emoção que não é perturbada por qualquer vento, qualquer coisa simples. Uma dica prática que eu daria para vocês é fazerem uma reunião familiar com seus filhos. Pelo menos uma vez por semana vocês podem se reunir e conversar sobre o que não está acontecendo bem. O que é que não está acontecendo bem na escola, o que é que não está acontecendo bem no trabalho. Imagina vocês terem uma reunião de 20 minutos, onde é proibido levar o celular tem que ficar longe de todos,
de todos, não é só dos filhos, dos pais também, onde você está falando de coisas saudáveis para a sua família. Eu até falei num outro episódio que você pode fazer numa hora dessas, sei lá, vai comprar uma pizza para todo mundo comer em família, mas de preferência em casa, para poder falar, conversar, abrir o coração, perceber que em casa você tem pessoas que se preocupam de verdade com você. Então, se você é filho, você vai saber que as pessoas que mais se preocupam com você são os seus pais. Se você é pai e mãe, você precisa criar no coração do seu filho a necessidade de que eles se preocupem com você também. Então há uma troca, essa responsabilidade uns com os outros, ele acontece a partir do exemplo, e esse exemplo é dado a partir de pequenas reuniões como essas, ou da vida familiar normal, não com mentiras, não com enganações, não passando imagens ruins para os seus filhos, e vocês vão perceber que seus filhos, ele gradativamente vão assumindo a mesma postura dos pais. Na parte espiritual, eu queria ler um trecho aqui de Josué 24:15, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Claro que ele está falando aqui sobre uma construção no Salmo, mas eu estou falando aqui sobre o seu lar. Se o Senhor, nosso Criador, não edificar a sua casa, se a sua casa for edificada em cima de ateísmo, de situações terríveis, degradantes, feitiçarias ou quaisquer coisas que o valham, saiba, sua família está condenada ao fracasso. Ela tende a ser uma família infeliz, onde os seus filhos não crescem adequadamente. Então, traz sua família para uma harmonia espiritual. Eu recomendo, por exemplo, que haja um líder na casa. Os homens muitas vezes dizem que quem manda na casa deles é a mulher, né? Bom, que seja, mas alguém tem que tomar essa decisão. Pessoal, vamos fazer uma reunião, por exemplo, toda semana aqui em casa. Meio como se fosse um culto, uma missa, mas não precisa convidar ninguém, não precisa convidar pastor nem padre, não. Só vocês vão lá, vão ver um versículo na Bíblia e de repente vão falar um pouco. Isso pode demorar 15 minutos, é uma coisa rápida, não estamos falando de uma coisa que demora horas e horas e horas, mas vai fazer com que os seus filhos aprendam a preocupar-se com essa situação espiritual. E a partir dessa questão espiritual, se vem retrocedendo. No momento em que você percebe que Yeshua, ou Jesus, ele pode penetrar dentro de você, ele pode lhe dar vida, como ele disse, a minha paz os dou, não como o mundo vai dar. Aí você começa a entender que essa paz que é duradoura, seus filhos podem começar a entender que essa paz é que é a verdadeira. E eles não precisam procurar isso em drogas, em álcool, eles não precisam ser pervertidos, eles não precisam se preocupar em necessariamente viverem de uma forma que a manada está vivendo. Hoje em dia, a grande maioria das famílias deixa seus filhos completamente jogados, eles que se virem com uma tela de computador ensinando tudo quanto é desgraça para eles. Então, construir uma família sem Deus é meio como que trabalhar em vão. É você ficar trabalhando e não vai conseguir frutos. É como se você tivesse feito uma plantação de milho e ele estragou e não deu nada. Aquilo vai servir só como alimento de vaca, né? E servir ao Senhor é decisão de um líder, como eu falei agora há pouco. Mas a prática é da casa toda. Você não pode somente você, sozinho, fazer suas orações quando você está em família. Quer salvar a sua família, quando eu digo salvar, não é de inferno, não é nada disso. É salvar para que ela seja uma família equilibrada, inclusive nas finanças. Sua família passa por... Sua esposa é uma consumidora compulsiva, que não pode ver nada, que comprar tudo. Seu marido é do mesmo jeito. Até isso pode ser ajudado a partir desses encontros semanais
com o Criador, né? Então vocês podem, a partir dessas reuniões, desenvolver essa saúde espiritual. Isso é um desafio que eu faço a vocês. Toda a família blindada, ela se constrói com saúde, diálogo e fé. Esse é um tripé. Tem que ter saúde, ou seja, você tem que cuidar da saúde de sua família, diálogo, conversa, muita conversa, e fé, a parte espiritual. Pois eu quero fazer um desafio para você essa semana. Faça uma refeição em família, sem telas e com oração de gratidão. Sem tela nenhuma, ninguém pode levar o celular para a mesa, não pode ter televisão por perto, não pode ter computador por perto. Imagina que você faça só uma refeição, escolha uma refeição na sua casa, não é uma refeição lá num restaurante que você saiu para comer fora, não. Refeição na sua casa, onde sua família vai estar lá, somente sua família, não tem convidados, não tem ninguém. E vocês ainda vão fazer uma oração de agradecimento. É um desafio que eu estou fazendo isso. Faz só uma refeição por semana. Não estou falando para você fazer todas as refeições. Se você já faz isso, maravilha. Aprofunda mais ainda. Faz com que sua família seja a motivadora. Experimenta, se você já faz isso normalmente, um dia meio como que esquecer de orar, para saber se seu filho diz assim: ô pai, nós hoje não vamos orar? Ou a sua filha diz para a mãe: mãe, hoje não vai ter oração? E aí você vai ter uma boa oportunidade, inclusive, de dizer: pois não, filho, você pode começar hoje, né? Então, o entrelaçamento da família faz com que haja um crescimento de todos os membros. Não seja algo unicamente de uma só pessoa, que seja algo individual, egocêntrico, egoísta. Não. Pensa na tua família. Salva a tua família enquanto é tempo. Olha para o mundo 10 anos atrás, 20 anos atrás, e você vai perceber que o mundo está ficando cada vez mais caótico. Mas não fique só percebendo isso e ficando na teoria, não. Invista na qualidade de vida da sua família. Demonstre aspectos espirituais que ninguém mais está tendo. Hoje em dia, dizem que lá na Europa, há 50 anos, você ia falar do evangelho para as pessoas, de cada 1000 casas, cerca de 10 não abriam as portas. Hoje dizem que de cada 1000 casas, 1 ou 2 abrem as portas. Se inverteu. As pessoas não querem mais saber de ensinamentos bons. Elas estão falando sobre destruição de família. E me perdoe, mas se você quer destruir famílias, esse não é um bom programa para vocês. Porque aqui a gente sempre vai falar sobre reconstrução de famílias. A ideia de fazer com que a família cresça em todos os sentidos, tá? Lembre-se do desafio dessa semana, fazer uma refeição em família, sem telas e com uma oração de gratidão. Agora eu vou falar um pouco mais para vocês, nesse tempo restante, dos nossos patrocinadores, que são a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que é a minha clínica. Ela existe em Açu e ela existe em Natal. A Dental Clínica de Açu, ela é responsável pelo atendimento de uma região enorme, de várias cidades, dezenas de cidades, até de Mossoró vem gente para tratar conosco, porque nós temos equipamentos que nem Mossoró tem. Nós temos um laser, por exemplo, que trata a parte de cárie sem precisar de broca, que consegue cortar gengiva sem dor e sem anestesia. Trata ronco, imagina tratar ronco com laser, sem precisar ficar usando equipamentos caros e desagradáveis. Tudo isso é possível. Além disso, nós temos também o nosso próprio tomógrafo, de forma que eu quero fazer cirurgia de implante, eu posso no mesmo dia, você chega lá com sua prótese folgada, ou faltando um dente, ou algo parecido, e a gente consegue resolver aquilo, na maioria das vezes, na mesma sessão. Faz a tomografia, percebe se tem osso, já encaminha para a sala de cirurgia e já faz. E em algumas cirurgias nem ponto precisa, e não precisa nem de corte de bisturi. Vocês sabem, no passado, quando eu comecei a fazer implante há 28 anos, 16 mil implantes atrás, já temos mais de 16 mil, a gente fazia implante em 1 hora ou mais do que isso. Hoje já chegamos a fazer em 3 minutos. Então, num tempo muito rápido, a gente consegue fazer implante e repor a estrutura de mastigação das pessoas.
e o sorriso, e melhorar a autoestima. Então, além do laser, do tomógrafo, que conseguimos fazer a partir daí a cirurgia de implante no mesmo dia, temos também o CEREC, que é aquela máquina que consegue fazer facetas de porcelana ou coroas ou restaurações de porcelana na mesma sessão, no mesmo dia. E a menina dos olhos, que é a placa do sorriso instantâneo, que faz com que na maioria das vezes você não precise nem ficar usando botox, porque ele rejuvenesce a face, ela aumenta a chamada DVO, dimensão vertical de oclusão, de forma que as marcas no rosto começam a diminuir pelo aumento dos dentes. E isso tudo de uma forma planejada cientificamente. E eu tive o privilégio de aperfeiçoar a placa de sorriso instantâneo, que lá no início foi proposta pelo professor Dirceu Vieira, que foi 26 anos professor da USP. Eu tive o privilégio de poder aperfeiçoar isso e no Nordeste do país ser o único a utilizá-lo, por exemplo. Então, a Dental Clínica tem tudo o que você precisa para você entrar na odontologia do século XXI. Saia da odontologia antiquada, onde você fica tratando somente com coisas mais antigas e que não são tão agradáveis, tão interessantes. Muitas vezes a prótese pode ser extremamente desagradável e a gente tem uma possibilidade de resolver isso. Nos visite que você vai saber, né, de uma forma totalmente sem compromisso. Eu quero deixar também o telefone da Dental Clínica, que é o 999816640. 999816640. E o Instagram da Dental Clínica é Dental Clínica Dr. Giovanni ou Dental Clínica Dr. Giovanni. Giovanni, lembre-se, é Jovane. E vocês vão estar lá. Isso pode ajudar vocês numa dor de dente ou numa necessidade que vocês venham a ter. Então sigam-nos, serão muito bem-vindos. O meu Instagram pessoal é Dr. Giovanni Dantas, ou seja, Dr. Jovane, Dr. Giovanni Dantas. Esse é o meu pessoal, esse é o que eu respondo pessoalmente. Então, se você quer mandar uma mensagem direto para mim, sem passar pelos meus colaboradores, é esse o Instagram que você vai usar, tá? Fiquem com Deus, um forte abraço! Seu sorriso merece tecnologia, experiência e resultados de excelência. Na Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, você encontra implantes dentários, enxertos ósseos, facetas, coroas, restaurações em porcelana, protocolos, ortodontia, odontopediatria, cirurgia do sorriso gengival, harmonização facial e próteses. Com mais de 15 mil implantes realizados, o Dr. Giovanni Dantas já devolveu a autoestima e a qualidade de vida a milhares de pacientes. E você conta com um moderno laser odontológico Light Touch, que substitui o tradicional motorzinho em diversos procedimentos, proporcionando mais conforto e menor necessidade de anestesia. Além disso, dispomos de raio-x panorâmico, tomografia 3D e documentação ortodôntica completa. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 99981-6640. Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Existem muitas formas de tratamento. Nós temos todas, em Açu e Natal. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.